Paz do Senhor a todos, tudo bem, amados? Eu sou o Léo Dalau. E eu sou a Lau do Léo. Queridos, queremos trazer um assunto aqui bem bacana. Antes de mais nada, queremos agradecer aí pelo carinho do pessoal da Batista Betel, casais abençoados, pastores abençoados, que o Senhor continue a guardar esse ministério e a todos aqueles que também vão estar assistindo esse vídeo. Hoje queremos trazer um assunto bem bacana, um assunto chamado procrastinação no casamento. Você tem vivido esse tipo de problema dentro do seu relacionamento a dois? Antes de mais nada, o que é procrastinação? Procrastinação é o ato de deixar para depois, para amanhã, para depois da manhã, aquilo que você deveria resolver agora, tirar da frente agora, mas por N motivos que a gente vai estar discutindo aqui, você está deixando isso para depois. Muitas pessoas às vezes conhecem isso como discutindo uma DR ou tendo uma DR. DR é a discussão de relacionamento. E as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer isso. Então a gente tira aquilo que é chato porque a gente só gosta da parte boa do casamento. Mas isso é muito importante quando você mantém um diálogo aberto para discutir aquilo que você tem que discutir a respeito do teu relacionamento que não tá legal. Só que muitas das vezes a gente tem aquela desculpinha assim de deixa pra lá, vai. Hoje não vou discutir sobre isso. Aí a gente deixa passar um mês ou dois, aí acontece de novo. Quer saber? Não tô afim de discutir. E aí a gente vai procrastinando. A gente vai criando uma bola de neve com os problemas, porque simplesmente a gente não tá muito afim de discutir a respeito das coisas que não estão legal no casamento. Então o que a gente faz? Vai empurrando com a famosa barriga. E quanto mais a gente vai procrastinando os assuntos que precisam ser discutidos e resolvidos, mais desgaste a gente vai gerando no relacionamento. A gente trata casais, por exemplo, que quando vem falar com a gente, desculpa a expressão, mas vomita um caminhão de problemas. Mas eles começam a falar desde quando eu me casei. Coisas que vinham acontecendo. E aí você vai fazendo e vai trazendo e vai empurrando e vai empurrando e vai empurrando e vai empurrando. E é por isso que muitas das vezes o casamento chega ao ponto do desgaste, ou chega ao ponto do distanciamento, ou chega ao ponto do desânimo, porque eu não tô afim mais. Chega ao ponto de que nem se consegue ter um diálogo mais, porque você já procrastinou tantos assuntos importantes que você poderia já ter resolvido desde o início, mas a preguiça, porque procrastinar também é uma atitude de preguiça. Perfeito. Não quero conversar muito sobre esse assunto. Eu quero ler um versículo aqui para você, para depois eu passar para o Léo, porque ele vai te dar a solução para esses problemas. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sim como sábios. O que é ter sabedoria no casamento? É justamente isso. Não procrastinar aquilo que está fazendo com que o seu casamento corra o risco de vir à ruína. Toda vez que a gente faz alguma palestra, algum encontro de casal, seja lá o que for, inclusive nós temos alguns vídeos lá no YouTube, né, palestra, Léo e Lau, palestra casais, em que a gente relata um pouco das experiências que nós tivemos junto a pessoas, a famílias, a casamentos de diferentes lugares do Brasil. E a gente percebe que mesmo sendo em lugares diferentes, queridos, o problema continua sendo o mesmo. O que muda é só o endereço, porque as mesmas reclamações que partem tanto dos homens, né, dos maridos, como das esposas, são os mesmos. A diferença é que um é mais, às vezes o outro é menos, mas no final das contas é a bendita da procrastinação que se alojou dentro daquela família, dentro daquele relacionamento, e aquilo que era desse tamaninho, ó, desse tamaninho, que deveria ser resolvido, ficou desse tamanho. E aí, queridos, depois que fica desse tamanho, a solução acaba sendo mais difícil, porque aquilo causou tanto mal por tanto tempo que não é no estralar de dedos que você resolve isso. E infelizmente isso acaba impactando às vezes de uma forma permanente o relacionamento desse casal. Porque às vezes as feridas foram tão grandes, dependendo do assunto, tá? Eu tô me lembrando aqui, não quero citar o problema, mas dependendo do assunto que não se resolveu lá atrás, que foi se empurrando com a barriga, como a Lau disse, chega uma hora que a pessoa não quer mais resolver. Porque aquilo causou tanto mal que ela não quer nem lembrar as raízes de tudo aquilo para que ela não fique triste nos dias atuais. Então, quando você sabe que tem algum problema que você precisa resolver, a primeira coisa a fazer é dê um passo atrás. Não custa nada você parar. Não custa nada vocês reconhecerem que algo precisa ser feito. Então, a primeira coisa é entender que para tudo, não tá legal.
Segunda coisa, depois que você para, é realmente se abrir para conversa verdadeira. Não aquela conversa onde algumas coisas ficam ainda embutidas e você, não, eu não quero magoar o meu parceiro, então eu não vou falar tudo que deve. Não, tem que falar sim, Tem que querido. falar. Até o presidente da República usa muito esse versículo, aliás, ele virou meio que a propaganda dele, né? Mas que é legal. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. É uma verdade absurda esse versículo. Ele é muito bom, porque realmente é só a verdade que liberta. A gente cuida de casais, por exemplo, onde o marido conta uma coisa e a mulher conta outra, só que na verdade o problema de ambos é exatamente o mesmo. É precisar ser ouvido para que coisas sejam sanadas. E olha que a gente aqui ainda não está falando de comunicação, né? Na verdade, a gente está falando dos primeiros passos para que a comunicação venha a acontecer. Então, conforme você vai entendendo que algumas coisas no seu casamento estão fora de ajuste, você precisa trazer as arestas e ajustar tudo isso que precisa ser ajustado. Só que o que a gente tem a tendência de fazer? Aquilo que é chato, aquilo que nos aborrece, aquilo que vai causar desgaste. Porque vai começar a falar, e ela vai querer desenterrar, e aí você fica usando uma série de justificativas. Procrastinação, para não resolver o que precisa ser resolvido. E aí o que acontece com isso? Todo esse monturo, todo esse monte de coisa que está acumulado, o inimigo usa no teu casamento. Mas nem tudo está perdido. Vamos dar umas dicas para que vocês que estão vivendo esse momento de procrastinação, seja lá para o que for. A gente costuma ouvir muito isso numa linguagem corporativa, né? Questão de, não, porque eu tenho que responder os e-mails no início, depois tem que fazer o trabalho de campo. Não, isso não se aplica somente à vida corporativa, mas principalmente à vida pessoal e conjugal. Aproveitando o gancho do Léo, as tarefas de casa, aquela lâmpada que você pede 20.000 vezes e ele nunca troca. Ou Hashtag telhado, fica a dica, mas agora vamos ao que interessa. Ou telhado que precisa ser consertado. Na verdade, eu ia falar isso depois. Ela me atravessou o meu samba agora aqui, mas tudo bem. É a torneira que precisa ser arrumada, aquele pinga-pinga infernal. É o chuveiro que precisa ser substituído. É o taco que precisa ser retirado. É o gramado que precisa ser cortado. Mas hoje é sobre os sentimentos e emoções. Mas sobre os sentimentos e emoções. Então, uma das principais soluções para tirar essa procrastinação da sua vida é elabore uma lista de prioridades no seu relacionamento. Queridos, isso é fundamental para que se tenha foco naquilo que vocês querem realizar, que você quer melhorar, não só na sua vida pessoal, mas também na conjugal, daquilo que interfere diretamente no teu relacionamento com o teu cônjuge. Então, por exemplo, uma das prioridades na minha vida conjugal preciso ajudar a minha esposa, não só nas tarefas de casa, como eu disse lá, mas num contexto geral. Preciso ouvir mais a minha esposa, porque eu não estou ouvindo. Preciso ter mais tempo para a minha esposa, e quando eu digo esposa, também me refiro também ao marido, tá? Tanto um como o outro, para que isso seja tirado da frente, porque nós sabemos que os casais vivem realidades que às vezes são muito diferentes. Problemas são os mesmos, mas realidades diferentes. Então essa prioridade, e você sabe o que é. Tenho certeza que você sabe aquilo que você está em falta hoje dentro do seu relacionamento conjugal, que precisa ser resolvido para ontem. E não procrastinado para amanhã, para depois de amanhã, final de semana, na minha folga. Não, deixa isso para as férias. Olha aí, as férias estão chegando, o Natal tá logo ali, né? Estamos em junho ainda, mas o Natal tá logo ali. Então, queridos, coloque isso como uma prioridade. Segundo ponto, execute esta prioridade. Porque uma prioridade que não é executada é exatamente como um planejamento que não sai do papel, ficou somente no planejamento. Então colocou isso numa ordem de prioridade, visando o seu bem-estar da tua família, dos teus filhos. Coloque isso de uma forma que ela seja executável. E quando eu digo executável, claro, seguindo um planejamento. Existem coisas, por exemplo, vou citar uma que a gente ouviu recentemente. Meu marido não sai comigo para lugar nenhum. Meu marido só quer saber de trabalhar. Obviamente, a solução para isso seria: preciso sair mais com a minha família. Não agora, momento coronavírus, não agora. Mas daqui a pouco está tudo liberado, parques, praia, clube e por aí vai. Execute isso.
Porque, querido, quando nós deixamos de realizar essas coisas que são prioridades na nossa vida, e diria que isso é uma prioridade até acima do teu trabalho, porque é a tua família que te dá a paz, te dá tudo aquilo que é necessário para que você seja bênção lá fora também, fora da tua casa, principalmente na tua igreja, para vocês que exercem algum tipo de função ministerial. É fundamental que você esteja bem primeiro dentro da sua casa, para depois dizer para os outros, olha, está tudo bem, glória a Deus, é bênção pura. Isso precisa acontecer. Mas primeiro, coloque isso, planeje isso e dê uma forma para executar. A segunda, a segunda dica. Não, segunda, terceira? Terceira? Acho Terceira, que terceira dica. Terceira dica, livre-se, eu não vou nem dizer de livre-se, tá? não livre-se da sua esposa e não livre-se do Não, seu não, marido. esse não é até o final dos não é tempos, isso não. até que a morte os separe, não se livre deles não. As pessoas são adaptáveis, o que a gente precisa é só firmar uma meta, ajustar e caminhar direto para isso. Mas a terceira dica seria o quê? Não vou nem dizer livre-se das redes sociais, mas dê um tempo para redes sociais. Diminua, né? Querido, você não tem ideia a quantidade de tempo que redes sociais te roubam daquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Tudo começa por um e-mail, tudo começa por uma olhada rápida no WhatsApp, tudo começa por uma olhada rápida no Facebook ou no Instagram, e aquilo te abre outras janelas, outras pop-ups que te levam para coisas, te levam para coisas que você não estava nem imaginando ver, e quando você vai ver aquilo já te sugou 1, 2, 3 horas por dia. Então não vou nem dizer nem livre-se, porque eu sei que ninguém vai se livrar. A gente tem que mandar o papo reto aqui. O papo reto o cara não vai deixar as redes sociais porque ele é um procrastinador. E eu acredito que isso não é um defeito, tá? Mas infelizmente é um mau hábito que todos nós temos. Eu tenho que me policiar todo dia para que eu não fique só cuidando de canal de YouTube, Instagram e por aí vai. Então, assim, dentro dessas prioridades, uma delas eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É colocar essas redes sociais para depois do meio-dia ou depois que você conseguiu resolver tudo aquilo que você colocou como prioridade. E terceiro, quarta dica agora. Quarta dica agora. Livre-se de tudo aquilo que pode atrapalhar o seu planejamento. Por exemplo, e infelizmente é um negócio que é coisa de louco, né? A gente tem acompanhado isso, a gente já fez até alguns testes práticos sobre isso. E a gente percebe que quando você coloca uma meta diferente daquilo que você normalmente faz durante o dia, sempre vai ter alguma coisa que vai querer ir contra aquilo que você colocou como prioridade. É um acontecimento que nunca antes, é a queda de um meteoro, sei lá o que, alguma coisa vai acontecer, sei lá. É alguma coisa que vai acontecer que vai te tirar dos teus planos. Por quê? Porque ainda não é um hábito. E aí é onde a mágica, né, da coisa começa a acontecer. Quando você começa a colocar suas prioridades como um hábito de solução todos os dias, você passa a ter um bom hábito. E aí, ó, parabéns, você se livrou da procrastinação. Você deixou de ser um procrastinador ou uma procrastinadora. E uma das coisas que fazem com que a gente não queira discutir às vezes a relação, porque a gente tem preguiça. Quando você discutir, resolver parar de procrastinar os assuntos importantes que está tendo problema no teu casamento e trazê-los realmente à mesa, não usa do artifício da mentira. Porque muitas das vezes a gente, não querendo magoar, a gente omite, não vou dizer mentira porque cristão não mente. Claro que não, de jeito nenhum. Ele omite. Bom, deixa pra lá. Na verdade, você precisa ter todas as suas atitudes e tudo aquilo que está realmente incomodando colocado à mesa. Porque quando você fica procrastinando aquilo que realmente está machucando ou aquilo que está trazendo danos para o seu casamento, e você às vezes numa oportunidade de conversar, você prefere não falar tudo e você começa a querer dar em doses homeopáticas, na próxima vez que você ter uma discussão, o que você vai fazer? Você vai jogar na pessoa aquilo que você havia conversado e vai acrescentar aquilo que você não disse. Aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer, mas você não me disse isso. E aí vai ficar feio para você. Quando a gente se predispõe... Gente, entenda bem, nós não estamos falando aqui de discussões. Nós estamos falando... E nem de apontamento de quem é errado. Não existe errados. Existem um casal que vai lutar pelo que é certo. E lutar pelo que é certo é colocar-se um no lugar do outro e entender aquilo que não tá bacana. E aí sim, pegar e conversar. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Uma hora você vai chacoalhar e o poeirão vai subir. E aí é pior quando essa poeira estiver acumulada. Então, conversar, dialogar. Isso é em qualquer dia, em qualquer momento? Não. Você vai pegar o melhor dia e o melhor momento.
Ai, mas Aí você vai dizer assim, mas esse melhor momento nunca acontece, porque ele ou ela tá sempre azedo, sempre de mau humor. Então gere você esse bom momento. Gere com atitudes que faz tempo que você não faz. Leva aquele café na cama, provoque aquela situação, faça aquele almoço gostoso, prato predileto. Existem tantas estratégias que Deus pode dar para você. E aí você pega desse momento agradável e começa a conversar sobre isso. Ah, e uma dica importantíssima. Quando um casal vai conversar, os filhos nunca ficam perto. Porque não interessa para os filhos um assunto que diz respeito somente ao casal. Claro que se os filhos forem adultos, eles vão se ligar quando as coisas não estão bem. Mas eu acho que é legal primeiro o casal se resolver. O casal resolvido e colocando as atitudes em prática. Depois sim, vocês chamam os filhos. E muito importante, se vocês têm costume de brigar diante dos filhos, discutir na frente deles, vocês têm que chamá-los e fazer uma coisa muito importante. Pedir perdão. Do quê? Do comportamento de vocês e do mau exemplo cristão que foi dado por um casal dentro da casa. É muito importante vocês reconhecerem que vocês estavam errando, pedir o perdão e dizer, filhos, nós conversamos, Jesus foi convidado, Jesus vai estar restaurando a nossa casa, a nossa família. Quando você explica isso para os seus filhos, eles vão ver que Jesus realmente tem a capacidade de mudar a vida de um casal, a vida de um casamento. E depois que pedir perdão, reúna a família e faça aquela oração poderosa para que nunca mais o inimigo encontre espaço no seu casamento. Uma coisa que é muito importante também, às vezes a gente pega algumas pessoas, alguns cônjuges, que acham que não, procrastinador, eu de jeito nenhum, eu faço tudo dentro do tempo hábil. Querido, sempre tem alguma coisa que nós precisamos melhorar. Sempre. Sempre existe alguma situação em que nós deixamos de lado, porque o casamento, infelizmente, é uma verdade, a gente tem que reconhecer isso. Com o passar do tempo, existe uma tendência à acomodação. E quando essa acomodação impregna, enraiza aí dentro do relacionamento, infelizmente, muito daquilo que é bom deixa de ser feito. Porque já tô casado mesmo, já faz tanto tempo. Ela já me conhece assim, me conheceu assim. Acabou, eu sempre fui assim, depois que casou, não precisa mais não. E aí o próprio casamento acaba se diluindo, ele mesmo acaba se dissolvendo, porque não houve essa preocupação de melhorar, ou de pelo menos querer atender as necessidades do outro. Por quê? Por causa da acomodação. E boa parte das vezes essa acomodação é gerada pelo quê? Procrastinação. Então esteja atento a esses detalhes. Se você é uma pessoa dessas que acha que não é um procrastinador, pergunte para o seu cônjuge. Cônjuge, marido, esposa, na onde você acha que eu sou um procrastinador? Na onde você acha que eu deveria estar fazendo algo e estou deixando para depois? Pode ter certeza que você vai ouvir aquilo que precisa ser ouvido, com muito respeito, com muita educação, com muito jeitinho, para que aquilo não seja uma ofensa, mas sim uma crítica construtiva para que exista melhora no teu relacionamento. Então, mais do que depressa, você está recebendo dicas do que você deve fazer. Se você está olhando para você agora, escutando esse vídeo, está entendendo que você está procrastinando alguns assuntos que há muito tempo já deveriam ser conversados, e isso pode ser em qualquer área, tá? A gente está falando aqui do relacionamento, mas às vezes você está procrastinando você mesmo. Às vezes você mesmo está se sabotando. Você talvez está procrastinando um estudo, ou está procrastinando um curso, algo que te aumente a sua autoestima, que te faça mais feliz. Mas eu não vou falar para ele porque talvez ele... Não existe talvez. Existe parceria. Então, não fique mais jogando para frente aquilo que você pode fazer hoje. Às vezes a gente pode... eu sei que isso é um chavão que se fala... Não sei se é essa palavra, mas a gente sempre escuta, não deixe para fazer... Um clichê. É um clichê isso. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Isso pode ser uma verdade. Sim. Como o Leonardo sempre diz, a gente não sabe se vai abrir os olhos amanhã, né? A gente não sabe. Então, outra coisa, não deixe para amanhã o eu te amo, o eu te admiro, o eu te respeito, o eu te quero do meu lado. Sim. Isso é muito importante. As pessoas precisam falar uma para outra. Talvez você não seja tão bom com palavras como eu não sou. Mas se você é bom no carinho, capricha nisso. Faça com que fique mais intenso. Faça tudo com muita intensidade, com muito amor, com muito carinho. Você vai ver que aquilo que você vai dar, você vai receber de volta. Que assim seja em nome de Jesus. Ore com o seu cônjuge. Traga Deus para o seu relacionamento, para a sua família, para a sua vida profissional, a sua vida na igreja. Que em nome de Jesus coloque Ele em todos os momentos e Ele vai te dar o direcionamento.
exatamente daquilo que possa ser feito. O que nós demos aqui foram algumas dicas, existem outras formas de se trabalhar isso, mas a primeira e única e prioridade é: o Senhor precisa estar contigo nessa decisão de mudança, para que você comece e termine tirando a procrastinação da sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Igreja Batista Betel, em nome de Jesus. Até. Deus abençoe, até uma próxima. Tchau, tchau.